Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, hoje é dia de Vascão. Vamos falar sobre esse jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Também vamos falar aí sobre as situações de jogadores especulados no Vasco, pessoal. Se você ainda acredita que pode pintar algum reforço ainda no Vasco, vamos falar sobre isso e quem são esses jogadores. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Vamos aí em busca de 80 mil inscritos. Se inscreve aí se você é novo, ajuda aí o nosso canal a chegar nessa meta. Compartilhe também com seus amigos para trazer mais vascaínos aqui para o nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Muito importante você ativar aí. Lembrando que após o jogo do Vasco contra a Portuguesa, tem aquele pós-jogo aqui no nosso canal, fiquem atentos, por isso é muito importante você ativar o sininho aqui. Também lembrando aí que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal, comentando, pedindo aquele salvezão. Fica aí até o final, vai que você aparece aí hoje. Bom, meus amigos, após a vitória aí na Copa Sul-Americana na última quarta-feira, o Vasco entra em campo hoje às 4 horas da tarde contra a Portuguesa. O jogo terá somente transmissão aí do pay-per-view, não será passado na TV Globo. O Vasco já está eliminado aí das semifinais da Taça Guanabara, a classificação aí do Campeonato Carioca. O Vasco não tem mais chances e vai enfrentar aí a Portuguesa com um time extremamente aí de garotos e também o Ribamar, né, cara? Sempre tá lá no meio da garotada. E o Vasco provavelmente deverá entrar em campo com o goleiro Lucão, Caio Tenório, Miranda, Ulisses e Alexandre Melo formando a zaga. No meio, o Andrei, Juninho e o Marco Júnior. Na frente, Thiago Reis, Ribamar e Vinícius, cara. O Abel Braga aí, portanto, dando uma chance aí para o garoto Vinícius já de titular. O Vasco, que não tem nada a perder nesse jogo, tem que jogar para vencer, obviamente, porque é Vasco da Gama. E os garotos têm que provar aí mais uma vez o seu valor. Bom time esse aí escalado pelo Abel Braga, um time bem mais leve e que pode, quem sabe, aí dar uma boa goleada, quem sabe vencer esse jogo, que é o que o vascaíno espera. Apesar de ter algum outro jogador ali que eu acho que não deveria ser titular, no caso do Thiago Reis, acho que ele não está mostrando nada para ser titular. Na minha opinião, daria chance para o garoto João Pedro, que é da base aí, um canhotinho muito habilidoso, que na minha opinião seria ele e o Vinícius e o Ribamar, seria esse o ataque aí para essa partida. Mas o Abel Braga ainda insiste que o Thiago Reis é jogador de lado de campo, mas vamos ter que aguardar aí, ver como vai ser o desempenho do garoto, vai que ele jogue muito bem aí, queime a minha língua. Mas, a princípio, todos os vascaínos que estão assistindo os jogos do Vasco veem que o Thiago Reis não está jogando nada e ele está também fora de posição, né? Como eu já disse aqui, o jogador sempre foi centroavante e agora está sendo jogador de lado de campo. É estranho aí essa posição que o Abel Braga colocou o Thiago Reis. Mas vamos torcer para o nosso Vascão, na minha opinião, vai ser 2-0 para o Vasco. 2 gols do Ribamar, pessoal. Duas assistências ali do Vinícius e o gol do Ribamar. 2 gols do Ribamar aí hoje. Vamos torcer para o Vascão. Bom, pessoal, agora vamos falar aí sobre os jogadores especulados no Vasco, os possíveis reforços que podem vir ainda vestir a camisa do Vasco. O Vasco, que estava negociando aí com o lateral direito Ivan Piludo do Racing lá da Argentina, suspendeu qualquer tipo de negociação. O jogador de 33 anos teria sido oferecido ao Vasco há algumas semanas e o Vasco estava analisando essa negociação, essa contratação. O jogador tem larga experiência aí no futebol argentino, também jogou no futebol internacional, jogou na Espanha e na Itália, mas se destacou mesmo aí com a camisa do Racing, onde está por mais de 10 temporadas. O jogador seria uma das prioridades do Vasco aí, que pretende reforçar a lateral direita, mas o Vasco suspendeu essas negociações. Ainda não se sabe se o Vasco irá tentar novamente contratar esse jogador ou se tentará algum outro nome. Lembrando que o Vasco tentou no final da última temporada aí a contratação do Buffarini, né, no finalzinho de 2019, mas o alto salário do jogador assustou a diretoria do Vasco. E agora mira um outro argentino, né, que é o Ivan Piludo, mas que as negociações estão aí suspensas. Vamos ter que aguardar os próximos dias. O outro nome que surgiu aí especulado devido à carência no meio-campo do Vasco foi o do Rodriguinho, que está de saída do Cruzeiro. O jogador tem um altíssimo salário, eu particularmente não acredito que essa negociação irá acontecer, esse jogador não será jogador do Vasco
e possivelmente deverá ir para algum outro clube. O Vasco não tem grana para bancar essa negociação, porque é um jogador extremamente caro, deve ganhar mais ou menos na faixa de 700, 800 mil e provavelmente não reduzirá os seus salários, até porque ele não fez parte ali da campanha da segunda divisão do Cruzeiro. O Cruzeiro foi rebaixado, ele estava contundido e os seus empresários certamente querem negociar ele pelo valor que foi contratado pelo Cruzeiro. Acho muito difícil que o Vasco contrate o meia Rodriguinho, e, portanto está descartado esse nome. Se você vê em algum lugar, é fake news e não existe negociação com o Rodriguinho. O outro é ele, né, cara? A novela Dedé. Saiu ontem no Globoesporte.com de que o Vasco ainda não desistiu do jogador, aguarda a situação dele com o Cruzeiro, pessoal. O jogador não se reapresentou novamente na Toca da Raposa e tenta aí uma rescisão do Clube Mineiro. Infelizmente o Vasco está esperando aí, mas ofereceu um salário bem baixo para o Dedé. O Dedé estava praticamente encaminhado para o futebol chinês, não foi negociado, talvez por aquele problema lá do vírus, mas pode ser que ele ainda seja jogador do Vasco. Vamos ter que aguardar aí mais alguns dias, porque essa novela tá passando o tempo, tá parecendo a do Guarim. Ele tem um salário altíssimo e o Vasco ofereceu 200 mil apenas. O Dedé é um jogador bastante concorrido no mercado brasileiro. Se pintar a proposta de algum outro clube brasileiro bem maior do que a do Vasco, infelizmente, ele não será zagueiro do nosso Vasco. Vamos ter que aguardar e ver, primeiramente, se o Dedé vai resolver essa situação com o Cruzeiro, para aí sim, quem sabe, ele ser jogador do Vasco, fechar negócio do Vasco, caso também ele queira e aceite os 200 mil oferecidos a ele. Muito difícil essa negociação, eu acho muito pouco provável, os torcedores querem muito a volta do Dedé, tem alguns que ainda estão meio receosos com a sua volta, estão aí meio putos com o Dedé pelo que ele falou e também por algumas atitudes dele, mas eu acho que seria uma boa sim, um cara extremamente profissional, joga muito bem, jogador de seleção brasileira, pô, seria uma puta zaga ali com o Leandro Castan. Na minha opinião, o Dedé seria extremamente importante nesse elenco do Vasco, para quem sabe aí a gente buscar um título aí nessa temporada. E se o torcedor quer ser campeão de alguma coisa nesse ano, tem que querer sim o Dedé, pessoal, tem que querer sim jogadores de nível para reforçar o Vasco, porque somente a base não vai lugar nenhum com esse time. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Comenta aqui sobre o jogo de hoje. Qual placar você acha que vai ser hoje? Na minha opinião vai ser 2-0, 2 gols do Ribamar. Também fala aí sobre esses jogadores aí especulados no Vasco. Se você acredita que pelo menos um deles será jogador do Vasco. Comenta aí. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no canal, sempre comentando, elogiando muito aqui o nosso canal. Eu quero mandar um super abraço aí pro Hamilton, ele está em Alto do Araguaia, no Mato Grosso, muito obrigado. Um abraço pro Claudinei, em Lapa, lá no Paraná, muito obrigado. Um abraço pro Marcelo Magnato, ele pediu um abraço para sua filha Monique, eles estão lá em Linhares, no Espírito Santo. Muito obrigado, Marcelo, forte abraço aí para você e para sua filha. Um abraço também pro Mauro Camelo, ele está lá no Acre, pessoal, muito obrigado, Mauro. Um abraço pro Fagner Souza, ele está no Rio Branco, também no Acre, cara, forte abraço aí, Fagner. Um abraço pro Gabriel, lá em Anápolis, no Goiás, muito obrigado, Gabriel. O Riquelme, ele está em Pedra Branca, no Ceará, muito obrigado. O Davi em Campina Grande, o Walter em Aracaju, no Sergipe. E para fechar aí, o Luiz Carlos em Itapetinga, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos. E lembrando aí que no final do jogo tem o pós-jogo aqui no nosso canal. Fiquem atentos aí, tamo junto, forte abraço, é nóis, Vascão!